Quando vimos a execução do Roger no capítulo 0, havia 5 piratas presentes que no futuro viriam a fazer parte dos Shichibukai: Doflamingo, Bug, Mihawk, Crocodile e Gecko Moria. 3 desses se uniram, a gente viu, né, que se uniram novamente e formaram a Cross Guild, o que fez a gente pensar que, se seguirmos um padrão, talvez a gente venha a ver todos esses 5 juntos novamente, o que significaria que ninguém menos que Don Quixote do Flamingo possa ser solto da maior prisão do mundo, Impel Down, e acabar revelando para o mundo o grande segredo da Terra Sagrada de Marijoa. E aí, será que faz sentido o Doflamingo voltar nessa grande saga final de One Piece? Ou será que não? Não, Bruno, já tô cansado dele, 100 capítulos de Dressrosa já foram o suficiente, pode manter ele preso, deixa ele quietinho lá na cela dele, só brincando e lendo o jornal, que tá bom. Deixa nos comentários o que vocês acham dessa possibilidade, se vocês gostariam de ver o Doflamingo solto novamente e o que será que ele faria caso ele fosse solto. É sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, então se você ficou curioso sobre esse tópico, lembra sempre, galera, de conferir a sua inscrição no canal e de balançar o sino de Marineford para sempre saber quando tiver vídeo novo e sair correndo para poder assistir, beleza? Já que a gente tá falando de personagem galã nesse vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tá a sua autoestima aí? Mais ou menos, né? Pois fique sabendo então que você que tem 20 anos tem 20% de chance de sofrer com queda capilar e a partir daí, meu amigo, a coisa só vai piorando. Deixa a gente preocupado, tira a nossa autoestima e com isso fica cada vez mais difícil até de se relacionar. Mas se você se encaixa nesse grupo e quer resolver esse problema de uma vez, pode ficar tranquilo que tem solução. A Manual, que é parceira aqui do canal já há algum tempo, tá aqui para te ajudar nisso. A Manual é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar a calvície de forma prática e comprovada, tratando tanto casos mais avançados quanto quem está começando a reparar naquelas entradas. Então, você pode ficar tranquilo. Vocês vão ver o antes e o depois de alguns dos casos que se trataram através da Manual, e se você se dedicar direitinho e seguir o tratamento recomendado, no 4º mês você já vai poder ver resultados mais expressivos. Pode parecer muito tempo, mas se você não fizer nada por você agora, ninguém vai fazer. Lembrando que com a Manual você não precisa sair de casa, é só você entrar no site e responder um questionário. Um médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você sem a necessidade de marcar consulta. Então, para você não precisar fazer uma cirurgia extremamente cara e invasiva que muita gente tem feito ultimamente, aproveita essa oportunidade usando o cupom exclusivo que eu consegui para vocês, acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado. 40% de desconto usando o código cupom BANDEIRA, válido para o seu primeiro pedido, com frete grátis, embalagem super discreta. Quanto antes você começar, melhor, então aproveita agora que é por tempo limitado e bora começar a se cuidar hoje. Vamos lá, galera, a gente viu no capítulo 1082 do mangá de One Piece a Cross Guild finalmente entrando na participação da batalha pelo grande tesouro One Piece, seguindo a grande vontade do líder da organização, né, que é o Bug, com a sua vontade de se tornar o rei dos piratas. O que foi, né, a gente viu que foi uma revelação e tanto, já que a gente nunca soube que o Bug, ele tinha lá no fundo uma vontade tão grandiosa quanto essa, mas agora que eles vão ter que enfrentar os outros imperadores, já que eles adentraram nessa batalha, isso abriu várias possibilidades que eu trouxe aqui no meu vídeo sobre o capítulo, né? Uma delas seria o próprio Bug, quem sabe se unindo ao Shanks numa batalha contra o Barba Negra e potencialmente, aqui eu vou sim ressuscitar mais uma vez essa ideia, o Bug emprestando o seu braço para o Shanks poder lançar um combo ali, né? Eles dois lançando um combo para conseguir ali enfrentar o Barba Negra, seria muito legal se isso acontecesse. A gente teria também, como eu falei no meu vídeo, uma possibilidade de um contexto ideal para uma batalha final do Mihawk contra o Zoro, já que a grande batalha entre eles nunca teve um grande contexto, né? Sempre pareceu, como eu falei, uma grande side quest do Zoro que parecia não se encaixar nessa grande saga final de One Piece. Só que agora, com a Cross Guild se colocando contra o bando dos Chapéus de Palha também, o Zoro ele vai precisar passar pela barreira que é o Drácula Mihawk para poder também encontrar One Piece junto do seu capitão. E a terceira grande possibilidade, que eu acabei não comentando no meu vídeo sobre o capítulo, seria o Crocodile. Eu não imagino nenhuma batalha em particular vinda dele, mas acredito que ele possa ter um envolvimento direto com a própria arma ancestral
Pluton, aquela que ele sempre tentou conseguir, mas nunca conseguiu, né? Ele estaria mais próximo dessa forma, mesmo que indiretamente, de pelo menos ter algum contato com essa arma ancestral, caso ela venha a ser despertada ainda durante essa saga final. E eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre como ela pode ser despertada, contrariando a vontade do seu atual imperador, o Shogun Momonosuke, não querendo ativar aquela arma, mas isso tem muita chance de acontecer e ela precisa ser colocada para jogo. Então, no meio dessa confusão, pode ser que o Crocodile, pelo menos, mesmo que não tenha o controle dessa arma ancestral, ainda assim tenha algum envolvimento direto com ela e pelo menos consiga testemunhar o seu poder. Por enquanto, são esses 3 piratas que formam a Cross Guild, que lideram a Cross Guild. Mas o que será do Gekko Moria, por exemplo, né? A gente viu que ele estava vivo em Hachinosu, ele foi lá tirar satisfação com Barba Negra para tentar, né, ver, oi, cadê o Absalom, não sei o que acabou sendo morto, e depois o próprio Gekko Moria acabou sendo preso pelo Barba Negra, mas ele veio a ser solto junto do Kobe também pela Perona, o que foi um ótimo adianto, e a gente ainda vai ter a oportunidade de ver ele participando de alguma forma nessa saga final de One Piece. Agora, como eu falei já algumas vezes aqui, eu sempre acreditei que o Moria ele viria a ter um papel importante dentro do arco de Wano, dentro da grande saga de Wano, pelo fato dele ter sido derrotado pelo Kaido um dia e isso ter feito com que ele simplesmente desistisse praticamente da sua vida como pirata, né? Ele até era um Shichibukai, ele ainda era ativo como um pirata, mas ele era praticamente um pirata aposentado que não queria saber muito de confusão e só tava ali na dele, no seu navio, quietão lá, né? E não queria fazer muito mais do que além daquilo. Mas vendo que o Kaido estava prestes a ser derrotado, ou que uma grande aliança estava sendo feita, estava sendo formada para que ocasionasse a grande queda dele, essa seria uma ótima oportunidade para o Moria dele, cara, poder testemunhar a queda daquele que veio, né, acabar traumatizando ele durante a sua vida inteira, e isso faria com que o Moria, quem sabe, colocasse e depositasse todas as suas esperanças no próprio Luffy, quem sabe injetando ali as suas 1000 sombras, né, todas as sombras possíveis dentro do Luffy, e isso permitindo com que a gente pudesse testemunhar até mesmo uma nova forma do Luffy que eu gostei muito de nomear na época, infelizmente ainda não aconteceu, mas que seria a junção do Gear 4 com o Nightmare Luffy, que seria talvez um Nightman Luffy. Eu particularmente adoro, galera, esse nome, e eu ainda acho que pode ser que aconteça um dia, quem sabe, ainda tem tempo para isso acontecer. Mas já que não aconteceu e o Moria continua vivo, então ele ficou para a grande saga final de One Piece, e pode ser que no meio dessa bagunça toda ele também venha a acabar se juntando aos outros ex-Shichibukai. E quanto à boa Hancock, a gente viu, né, que ela foi ameaçada, ela foi imobilizada pelo Barba Negra ali, né, foi completamente subjugada por ele e acabou sendo salva pelo Silvers Rayleigh, e depois a gente viu ela continuando, permanecendo em Amazon Lily. Só que o que será dela? Será que ela vai se juntar aos demais ex-Shichibukai? A gente não vê ela durante o capítulo 0, então se a gente fosse seguir esse padrão, ela não se encaixaria nesse grupo nesse padrão que a gente está tentando formar, que a gente está tentando encontrar aqui, né? E eu particularmente acho que a Hancock ela talvez encaixasse muito melhor, talvez se aliando, quem sabe, à frota, a grande frota do Luffy, né? Não oficialmente, mas meio que estando junto com eles, eu acho que faria um pouco mais de sentido, talvez tivesse alguma química, quem sabe. Acredito que possa ser um caminho diferente que a Hancock ela venha a seguir. Mas quando se trata do Doflamingo, galera, ele é o homem que, mesmo depois de ter sido preso, ainda faz participações importantíssimas dentro da história. A gente viu o Doflamingo durante o arco do Reverie perguntando diretamente para o diretor, na verdade, né, agora seria o vice-diretor Mazeran, se ele o estava protegendo, e questiona se haviam assassinos vindo silenciá-lo para garantir que o tesouro secreto da Terra Sagrada de Marijoa permanecesse escondido. Esse foi um capítulo absurdo, onde a gente teve essa fala do Doflamingo, e a gente teve, ao mesmo tempo, durante esse mesmo capítulo, alguns elementos sendo introduzidos pra gente. Primeiro, aquele chapéu de palha gigante, né, que foi, na verdade, o primeiro candidato a ser esse tal tesouro sagrado, esse tesouro nacional da Terra Sagrada de Marijoa. A segunda
possibilidade foi o que a gente acredita ser a suposta arma ancestral Uranus, que estaria em posse do governo mundial e que a gente teria visto ela sendo usada para extinguir o reino de Lulushia e não o Sabo, né? Junto que ele não, nem tava lá no reino, né? Ele usou aquela desculpa, não, nem tava lá, pô, por que vocês se preocuparam comigo? Porra. Pô, por quê, né? Por que será? E essa foi uma ótima possibilidade porque o governo ele tem em posse uma arma ancestral que simplesmente extermina e apaga da existência reinos, pessoas, qualquer coisa que o governo deseje e isso vira público, isso óbvio, assim como foi dito, foi descrito pelo próprio Doflamingo, isso abalaria o mundo inteiro, porque isso colocaria em xeque ainda mais toda a moral que o governo mundial e a marinha tentam manter. Isso seria completamente questionado pela civilização, pensando, cara, mas eles estão aqui para proteger a gente, mas eles estão exterminando as pessoas, eles estão exterminando reinos, isso faria com que até os próprios revolucionários ganhassem ainda mais força para lutar contra o próprio governo mundial. Só que eu já comentei com vocês aqui que a terceira grande possibilidade a vir a ser o tesouro sagrado de Marijoa seria exatamente Imu-sama, não um objeto, mas sim uma pessoa. Isso porque, galera, quando a gente para pensar na definição de tesouro nacional, a gente naturalmente é induzido a pensar em algum objeto, em alguma arma, quem sabe uma arma ancestral ou algo valioso, seja por algum valor simbólico ou até material, enfim, mas a definição de tesouro nacional também se aplica a indivíduos e isso existe, inclusive, no próprio mundo real. Quando a gente para pensar num tesouro nacional, né, na definição de um tesouro nacional vivo, ele pode também se tratar de indivíduos com grande honraria que foram nomeados dessa forma por contribuírem de forma positiva para a sociedade pelo governo, ou seja, o governo ele vê figuras, pessoas, indivíduos de grande valor para a sociedade e nomeia aquelas pessoas como tesouros nacionais, exatamente com esse termo. Ou seja, é claro que a gente poderia colocar em perspectiva e dizer, porra, mas Imu-sama não exatamente está contribuindo positivamente para a existência do mundo, né, para a boa manutenção do mundo. Mas, pelo menos em teoria, a gente acredita que ele seja um personagem que esteja nessa função por causa disso, para manter a manutenção e a paz do mundo. Pelo menos essa é a imagem que, bom, em tese, deveria ser passada e eles tentam passar mesmo tentando ocultar a sua existência, mas encaixa perfeitamente essa definição de tesouro nacional com a existência de Imu-sama, que também é introduzida durante o mesmo capítulo que o Chapéu de Palha Gigante, e eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, destrinchando um pouco mais essa possibilidade. Ou seja, o Doflamingo, ele tem tudo que é necessário para simplesmente, dá pra dizer, virar o mundo de cabeça para baixo, revelando essa informação para toda a população do mundo. E se ele pudesse ter um microfone, um dendemushi ou qualquer coisa, ou se ele fosse solto, isso poderia vir a acontecer. Só que o grande e o principal contra-argumento que eu vejo nessa ideia seria o Sabo. A gente viu no capítulo 1082 que o Sabo, ele testemunhou a existência de Imu-sama. E a gente não sabe exatamente todos os detalhes daquilo que ele testemunhou. Se ele conseguiu, por exemplo, ver o rosto daquela pessoa, se ele viu mais alguma coisa, se ele conseguiu ver até, quem sabe, o Chapéu de Palha Gigante, né? Ver o seu grande salão onde Imu-sama costuma ficar. A gente não sabe desses detalhes, mas é provável que a gente saiba. Mas o Sabo, ele sabendo da existência de alguém que senta no trono que era para estar vazio, apaga a necessidade do Doflamingo ele revelar essa informação para o mundo. Porque se o Sabo ele já sabe disso, então para que soltar o Doflamingo, né? Pensando aqui narrativamente falando, não faria sentido então. Para quê? Ficaria meio redundante, já que a gente já teria o Sabo revelando essa mesma informação. É claro que o Doflamingo ele tem uma informação, ele sabe das coisas de uma forma mais concreta, né? Ele tem mais propriedade para falar sobre tudo que ele sabe. Já o Sabo é aquela coisa que ele viu no meio da correria enquanto ele estava ali no meio do reverie, enfim, meio escondido. Eu ainda acho que, bom, talvez sirva como um contra-argumento para essa ideia toda. Agora, o grande questionamento pra gente aqui agora seria
qual o contexto real para que o Doflamingo ele fosse solto de Impel Down? Será que a gente veria, por exemplo, os membros da Cross Guild indo resgatar o Doflamingo da prisão e falando, não, ele é importante pra gente, vamos lá porque ele, vamos reunir a turma de novo, né? E aí eles vão até Impel Down tentar resgatar o Doflamingo. Inclusive teve uma semana, vários meses atrás, em que saiu um spoiler falso dizendo que eles iam resgatar o Doflamingo, mas isso nunca foi verdade, infelizmente. Mas por enquanto, eles não têm qualquer razão concreta para irem tentar resgatar o Doflamingo. Eles não sabem que o Doflamingo ele tem uma informação tão valiosa quanto essa. E a busca deles é mais pelo One Piece, querendo ou não agora, né? Não é exatamente enfrentar o governo, apesar, né, do sistema de recompensas que foi criado para tentar ali prender e eliminar os marinheiros. Então, o contexto que eu veria possivelmente acontecendo para que o Doflamingo ele fosse solto, ele conseguisse fugir de Impel Down, seria um contexto onde pessoas tentassem eliminar a existência dele. A gente viu isso, né, sendo discutido por ele, conversando com o Mazeran durante o arco do Reverie. Então, caso alguém de fato viesse tentar eliminar o Doflamingo, pode ser que a partir daí surja a oportunidade do Doflamingo de alguma forma conseguir se soltar e assim fugir de Impel Down, não antes de ter que enfrentar o vice-diretor da prisão, que seria o Mazeran. Inclusive tem essa fanart maravilhosa, né, dele se enfrentando que, apesar do Mazeran estar ali para proteger os presidiários de serem mortos, porque a intenção dele é a manutenção daquele sistema carcerário e não a eliminação dos presos. Só que caso o Doflamingo ele viesse a tentar se soltar, aí não teria como, né? O Mazeran ele teria que fazer alguma coisa para tentar impedir a fuga dele. Então ver essa fanart, cara, quando a gente imagina essa fanart é quase um prelúdio do que possa vir a acontecer, e particularmente eu ia achar muito legal se isso fosse verdade. Agora eu quero saber a teoria de vocês de como o Doflamingo possa vir a ser solto de Impel Down, ou se é melhor ele ficar quieto mesmo, só fazendo os discursos dele, que complementam com um grande pano de fundo pro que tá acontecendo do lado de fora. Ainda funciona muito bem, mas ver ele solto seria ainda muito incrível, né? Não tem como, o cara rouba a cena mesmo estando preso. Agora, se você quiser saber mais sobre os vídeos que eu mencionei durante esse vídeo sobre o Doflamingo e o Tesouro Nacional de Marijoa e como a arma ancestral Pluton possa vir a ser despertada, esses dois vídeos vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!